convidamos você para puxar o freio de mão, relaxar, esquecer as tensões diárias, sentar no sofá para que possamos conversar. E hoje conversaremos sobre o quê? A vida é repleta de sinais. Essa verdade vale para todos os segmentos do existir. Então aqui nós vamos analisar primeiro, no futebol. Você pode chegar num país diferente, que não sabe absolutamente nada sobre os clubes locais. Mas basta analisar o comportamento das torcidas e ver qual que está bem e qual que está mal. Aquele que está bem, torcedores desfilam orgulhosos com as camisas. A gente vê reportagens estampadas nas primeiras páginas. É só euforia. O que está mal? O que está mal fica andando ali pelo corredor lateral que ninguém presta atenção. Na política vale o mesmo. A gente sabe se o governo está bem ou mal analisando a atitude de sua militância. E quem diria? O militante PT, que sempre foi um exemplo, sempre vestiu a camisa, usou bandeira, boné, sempre defendeu a sua ideologia, o seu partido, os seus candidatos, os seus representantes. Hoje simplesmente a gente percebe o sumiço. Os petistas estão desaparecendo das redes sociais. E lógico, razões não faltam. Por mais fanático e apaixonado que seja um militante, tudo na vida tem limites. E os petistas estão sendo humilhados nas redes. Porque não é possível. Eles tentam vender um governo Lula que não existe, está escancarado. As narrativas tão repetidas com orgulho perderam totalmente o sentido, porque eles dizem algo que logo é desmascarado ali na rua, no dia a dia, na vida real. Não há como defender o indefensável. Lula prometeu, não cumpriu. Lula mentiu. Lula deixa claro que as suas decisões nada têm a ver com o melhor para o país ou a população, indiferente se é rico, pobre, remediado, não. Lula está querendo implantar um sistema, implantar uma nova ordem, e para ter sucesso ele tem que destruir tudo o que existe. Destruir conceitos de família, de moral, de religiosidade, de ordem social, relativizar o certo ou errado, promiscuir, dividir a sociedade em grupos sempre se degladiando, é pobre contra rico, é negro contra branco, é hétero contra homo. Ele precisa de desordem. Quanto pior, melhor. Terra arrasada. Porque se ele conseguir um país destruído, que nada produz, com povo faminto e dependente, aí ele irá reinar soberano. Ele e seus aliados. Sim, claramente ele tenta destruir a classe média, mas não para beneficiar os mais carentes, não. Ele quer uma hierarquia baseada no topo, com os além da lei, além de tudo, os intocáveis, os onipotentes, e lá embaixo o resto. O povo de cima, o povo top, gozando de tudo que o vil metal do capitalismo, que ele tanto diz, sabe, querer destruir, possa oferecer. E o resto? Bom, o resto vai virar de migalhas e agradecendo as migalhas, pois melhor ter pouco que comer do que não ter nada. E além disso, um povo desunido, um povo brigando entre si, um povo empobrecido, improdutivo, é um povo dependente, impotente e sem poder de reação. Então é isso que estamos vendo. E é isso que as redes sociais escancaram, e os militantes não têm mais como defender. Afinal, eles têm um nome a zelar. Eles têm limites, eles têm autoestima. E com relação à natureza, tem um vínculo, chacota, dizer assim, porque com o Oceano Atlântico. Dizem é Tem algo no com a mundo água no geral. Aí alguém pode dizer, não, mas todo mundo Por isso tem que a um esquerda pouquinho está de assim, desesperada para terminar com as redes sociais. Não que elas estejam atrapalhando o governo por mentiras que contam, esse é o discurso. Mas o que acaba atrapalhando os interesses de Brasília são as verdades ditas. Aquelas narrativas construídas por formadores de opinião, mentiras repetidas que se tornavam verdades, não existem mais. Então eles fazem a caca aqui, tentam vender como coisa boa, rede social mostra a verdade. Aí eles tentam, de qualquer forma,
calar a rede social, não consegue. Lula foi totalmente desmascarado. Lula não tem mais ambiente. Hoje todo mundo pergunta, mesmo aqueles que o defendiam, como pode ter Lula sido eleito sem ter povo? De onde surgiram esses votos todos? Porque a gente percebe nas ruas, no dia a dia. A maioria esmagadora não acredita que o voto popular elegeu o presidente. Nossa, todos têm medo de falar e com razão. Mas o sistema pode censurar, pode prender, pode prejudicar, pode calar na mordaça. Mas não tem como fazer o povo parar de pensar. E o povo tem a sua opinião formada. Está errado. O país está indo para um caminho sem volta. Então eles precisam destruir as redes para dar voz para a mídia que eles patrocinam. Só que até essa mídia está aos poucos debandando, porque, poxa, os profissionais que eles estão percebem que estão queimando a própria 3x4. Porque, poxa, eles têm que fazer mágicas para tentar vender como certo algo que todo mundo percebe ser um desastre. Tem aqueles mais velhos já em final de carreira que estão ganhando um bom dinheiro que para eles tanto faz. Se esse governo continuar ou não, eles vão aposentar, eles vão embora do país, eles estão com a burra pronta. Mas os novos estão percebendo que se a coisa mudar, eles não vão conseguir emprego em lugar nenhum, porque eles estão desmoralizados, eles queimaram a credibilidade. Então Lula está cada vez mais sozinho. Lula dificilmente se manterá no poder depois de setembro de 2025, não tem como. Além de tudo, ele se queimou agora com o Centrão. Ele prometeu fortunas aos parlamentares do Centrão para aprovar a indecência que está sendo colocada em prática agora, que só prejudica a população e visa apenas o governo arrecadar, e quer dinheiro. Só que, na hora de pagar o prometido, ele mandou Flávio Dino simplesmente cortar o pagamento e ainda ameaçar que vai investigar os parlamentares. Foi um tiro no pé. Porque a direita, ele não consegue comprar. O cara que é direita. Não estou dizendo o cara que é PL, tipo um Romário da vida, um Tiririca da vida, que usa a sigla apenas para se dar bem e se vender para o governo. Não, estou falando de direita. Estou falando de Nicolas Ferreira, Van Hatten. Nossa, poderia aqui citar vários nomes. Aqueles que não foram citados, por favor, é apenas uma questão de tempo. Mas vocês estão no coração de cada brasileiro. E os de esquerda? Os de esquerda, os Humberto Costas, os Lindberghs, as Gleices, isso não precisa comprar. Eles já fazem parte do sistema. Então, os que eles compraram e não pagaram foi o Centrão. E sem o Centrão, Lula não sobrevive se o impeachment chegar. Entrar para discutir no plenário. E agora vem um novo presidente da Câmara dos Deputados. E pensando bem nisso, que fosse o Lira que continuasse, ninguém vai segurar essa barra. Porque até os presidentes que assumem as casas são do Centrão. Então Lula vai cair. Só mudaria a coisa se por acaso ele parasse com essa ciranda que entrou, mas não tem como. Ele gastou demais, precisa repor, não tem como. Ele se jogou numa aventura, soltou uma carreta. Ladeira abaixo, com 70 toneladas. Eu acelerei o e agora perdeu o e não controle, foi o por poste se acaso. aproxima, não tem como parar. E vendo isso, aqueles que se apresentavam como aliados estão fugindo, abandonando o barco para não afundar juntos. Os da mídia oficial, que ainda pensam num futuro, estão começando a se recolher. E os militantes sumiram das redes. Ah, mas o judiciário, isso e aquilo, vai acabar com as redes sociais. Vai não. É muito fácil judiar de cidadão comum, de velhinha aposentada, de morador de rua. Mas agora os adversários são Donald Trump, são Elon Musk, Zuckerberg. Não. Eles não têm força para vencer essa avalanche que virá para cima dele. Ou vocês querem que eu acredite que o Xandão vai proibir o Bolsonaro de ir à festa da posse do Trump sendo um convidado de honra? Mas não proíbe mesmo. Porque diante de um Romarinho da vida, ele é autoridade. Ele me esmaga. Mas diante de um Donald Trump, o cachorrinho vira lá, tá mija. E ainda com o apoio que Trump tem das grandes redes sociais, da mídia do mundo ocidental, e ainda o poder interno nos Estados Unidos, porque ele ganhou o Senado, ele ganhou a Câmara dos Deputados, ele tem todo o apoio. Lula vai cair. E com ele, todos os que se agarrarem nele cairão também. Muitos estão percebendo. Outros irão se afogar juntos. Uns por livre-arbítrio,
que não dá para entender. E outros, porque não tem outra alternativa. Com Lula, eles afundam. Sem Lula, eles não sobrevivem. Para concluir, deixa um recado àqueles que irão até o final. Fiquem à vontade, cara, é um direito. Só que, por favor, mudem a narrativa. Sabe? Façam uma reciclagem, criem coisas novas. Não é parar de pagar o mico que vocês estão pagando, tá ridículo. Essa coisa de fascista, que vocês chamam todo mundo que é de direita de extrema direita, de fascista, e não sabem definir o que é fascismo, o que é ser fascista, e muito menos apontar qualquer atitude de Bolsonaro que associe a fascismo. Genocida, essa ainda é mais ridícula ainda. Já foi totalmente desmentida. Ah, ele não quis a vacina, mas que vacina? Ninguém consegue apontar um único laboratório que na época garantia a eficácia das vacinas, ou até mesmo respondia pelos efeitos colaterais. Não era vacina, era uma aposta, era um jogo comercial, tinha muita coisa por trás. Essa Covid está muito mal explicada, então não tem nada de genocida. A começar pelos números que apresenta, 600 mil mortos no Brasil, numa época que todo mundo morria de Covid. É impressionante, não tinha mais câncer, não tinha mais AVC, não tinha mais acidente de automóvel. Se o cara saísse dessa para melhor, o atestado era Covid. E o que era aquela campanha da Globo, com aquela coisa todo dia, sabe? Parecia uma página mortuária, só mostrando mortos. Todo mundo sabe que aquilo foi uma farsa. Então parem, genocida, fascista. Essa coisa de joias, joias, ladrão de joias. Pô, um valorzinho desse tamanho, mas tudo bem, roubo é roubo, mas não foi, tá comprovado. As joias são de Bolsonaro, como esses relógios caríssimos que o Lula usa são deles. Então parem com isso. É cada uma que parece duas. Queiroz. O que você tem a dizer de Queiroz? O que eu tenho a dizer é que o STF está louco para pegar o Bolsonaro. Chegaram a usar até baleia para tentar incriminá-lo. Você acha mesmo que se ele tivesse alguma ligação com Lessa, com Queiroz, ou com golpe, é um golpe, ele já não estaria preso? Não tem. É tudo narrativa criada e vocês continuam, sabe? Essa coisa de 8 de janeiro foi golpe nada. Se foi golpe, foi de outro lado, porque tem muita gente do outro lado que estava lá, as câmeras sumiram, mas tem imagens que ninguém quer falar por medo, tá certo? Se houve aquilo ali, baderna, tudo bem. Mas golpe, tentando criar 8 de janeiro como uma data onde o Brasil venceu a democracia, que é isso? Lula venceu pelo voto popular, basta o cara sair na rua, não tem ninguém, Lula não tem povo. Então, se vocês querem continuar, parem com essa narrativa, criem coisas novas. Não dá mais, assumam, o Brasil está endividado, está quebrando, as estatais também estão quebrando, sabe, o custo de vida está lá em cima, a dólar sobe, a inflação vai explodir mais cedo ou mais tarde. Tu vai no supermercado, faz meia dúzia de compra, tu gasta 100, 150, 200 reais, a picanha desapareceu, a famosa picanha, tá tudo caro, ou é mentira. Aí quando vocês ficam soltando essas narrativas, aí na internet cobram, então mostrem fatos. Como não tem fatos, como estão cansados de passar vergonha, os militantes estão desaparecendo. E os que insistirem em ficar se tornaram mais desmoralizados do que esse dito presidente eleito. E olha que a imagem do Lulinha está abaixo do entrepernas anal traseiro de membros da espécie canina.